Está aqui conosco o governador de São Paulo, João Dória, recém-chegado aí de um giro, né? Foi Dubai, foi COP. Tudo bem, governador? Me ouve bem? Tudo muito bem, obrigado, Daniela. Foi Dubai, Abu Dhabi, Londres e também a COP em Glasgow, na Escócia. E cheguei hoje às 5h50 da manhã, e desde as 8 horas da manhã já aqui trabalhando. Nossa Senhora. Governador, vamos começar falando das máscaras, mas eu vou pedir sua ajuda porque eu quero extrair o máximo, claro, aqui da participação do senhor no 360. Tem muita coisa acontecendo na política, tem jogo sendo jogado pesadíssimo em Brasília, num tema que é caro também à economia do país como um todo, e eu quero ouvi-lo sobre isso. João Dória, governador de São Paulo, pré-candidato à presidência da República, disputa as prévias no PSDB. Quais são os indicadores que nós precisamos atingir para que, de fato, em dezembro, as pessoas possam circular nas ruas sem máscaras? E eu pergunto ao senhor se outros estados que já estão fazendo isso não estão, talvez, correndo mais do que deveriam, porque a Covid lá fora já se mostrou, digamos, resiliente e pior, né? Safa nesse tipo de situação. Se der alguma abertura, ela volta. Daniela, você está correta. Sobre outros estados e outras cidades fora de São Paulo, eu prefiro não fazer comentários. Mas vou fazer um comentário aqui sobre a Grã-Bretanha e sobre a Holanda, de onde acabei de chegar. Repito, 5h50 da manhã, pousei em Guarulhos. A Grã-Bretanha deu passo para trás, porque avançou nas liberações, se arrependeu, houve um aumento dos indicadores de Covid-19 e o governo britânico teve que recuar nas medidas que havia anunciado antecipadamente, ou seja, errou, se precipitou na tomada de medidas. E a Holanda, o governo holandês, anunciou hoje pela manhã, no horário, evidentemente, no horário europeu, de que também estava voltando atrás em medidas de liberação de uso de máscaras e outras medidas restritivas. São Paulo tem sido um exemplo, Daniela. Acabamos de receber elogios no Oriente Médio, onde estivemos, e também na Europa, nessa viagem, uma viagem curta, rápida, de 6 dias, mas fomos muito elogiados, inclusive por líderes internacionais. O último que fez esse elogio foi o prefeito de Los Angeles, com quem estive ontem pela manhã, num café da manhã, ao lado da primeira-ministra da Escócia. Ele acompanha bem o Brasil, ele fala fluentemente espanhol, arranha no português, e é uma pessoa muito interessada no Brasil, até porque ele vem também de uma linhagem aí do Arnold Schwarzenegger, que é meu amigo e adora o Brasil, esteve aqui várias vezes, e ele fez um elogio explícito ao Brasil. Eu postei, inclusive, nas minhas redes, esse elogio que ele fez. São Paulo vai passo a passo, com muito cuidado, conforme você anunciou, e a informação da Tainá Falcão é uma informação correta. Nós estamos, nesse exato momento, com 69% da D2, a chamada 2 doses da vacina aplicadas em São Paulo. É o estado que mais vacina no Brasil, tanto na primeira dose quanto nas 2 doses, também para os adolescentes. Ao chegarmos ao patamar de 75% ou acima disso, estaremos dentro da imunidade necessária para a liberação do uso de máscara ao ar livre. Eu repito, ao ar livre. Isso provavelmente ocorrerá entre 28 de novembro e 1º de dezembro. E está correta até a manchete aqui no rodapé da CNN, dizendo que a partir de 1º de dezembro será liberado o uso de máscaras ao ar livre, nas ruas, nos parques, enfim, nas calçadas, nas atividades físicas outdoor, atividades físicas feitas ao ar livre, talvez até um pouco antes. Mas nós vamos informar isso com a devida antecedência, acompanhando os dados como temos acompanhado. O bom é o que você mencionou, e repito, corretamente. São Paulo avança muito na vacinação. São Paulo teve uma queda drástica, aliás, já há 9 semanas que temos tido queda semanal no índice de internação de casos e, felizmente, óbitos também em São Paulo. Mas sempre com muita cautela, muito cuidado para não cometermos os erros que outros países e outras localidades, infelizmente, cometeram. Avançaram na liberação e tiveram que depois recuar. Perfeito. Governador, eu vou começar a girar aqui, mas vou pedir ajuda do senhor, João Dória editado, porque a gente vai falar de política nacional. Vem para cá, Yuri Pita. O governador está aqui à disposição. Obrigado, Dani. Governador, eu vou aproveitar o gancho que o senhor falou da sua ida à COP26, e assim como o senhor, outros governadores também foram até lá. Mas a pergunta é, qual é o tamanho da ausência
do presidente da República do Brasil numa reunião como essa, diante de toda a pressão internacional que o Brasil tem sofrido? Os governadores são suficientes para conseguir conter essa pressão internacional ou não? Só o presidente da República é capaz de conter e mudar a imagem que o Brasil tem no exterior diante dos nossos problemas ambientais? Peter, nesse momento nós temos 10 governadores participando da COP em Glasgow, na Escócia, na COP26. É o maior número de governadores que já participou conjuntamente da cúpula do clima em toda a história. São os entes chamados subnacionais. No total, 13 governadores assinaram o acordo da ONU chamado Race to Zero e Race to Resilience. São Paulo foi o primeiro estado a fazer isso, depois outros 12 estados fizeram na sequência, aliás, de forma muito acertada, onde estabelecemos o compromisso de reduzir a emissão de carbono até o ano 2050. Na verdade, a zerar, por isso é Race to Zero, é a corrida para o zero, é a caminhada para zerar a emissão de carbono. São Paulo assinou e São Paulo vai cumprir esse compromisso de zerar a emissão de carbono até o ano de 2050. O Brasil está sem a sua representação, o presidente Bolsonaro não foi, até porque se fosse, ele veria o tamanho dos protestos que já estão sendo feitos lá sem a presença dele. Imagine se ele estivesse. Protestos que não são, Pita, Daniela, os que nos assistem aqui, assinantes e telespectadores da CNN Brasil. Não são apenas de ativistas ambientais, que são muitos que estão lá presentes em Glasgow, mas também de líderes internacionais, de dirigentes de instituições de respeito e de ação ambiental que protestaram com o descompromisso do Brasil no controle das suas emissões de carbono e também no descontrole recente, visível inclusive, no desmatamento da região amazônica, da floresta amazônica, mas também em outras áreas do país. Se os protestos já acontecem sem a presença do presidente Bolsonaro, imagine se ele lá estivesse. Agora, nós governadores conseguimos passar uma mensagem positiva nos encontros que lá tivemos. Positiva no sentido de que nos estados, por sermos entes federativos e termos esta possibilidade garantida pela Constituição, nos estados nós não temos desmatamento. No caso de São Paulo, por exemplo, aqui nós não apenas não temos desmatamento, Yuri, como ampliamos em 3% a cobertura vegetal, a chamada cobertura verde, com mata nativa nos últimos 2 anos e 10 meses. Foi o único estado que alcançou um resultado positivo de 3% nessa cobertura. Aqui também lançamos lá na COP, aliás, fizemos isso numa coletiva de imprensa no domingo, na sede da Cúpula do Clima, com vários jornalistas brasileiros e internacionais, o programa Refloresta São Paulo, um programa de investimento de R$1 bilhão para o reflorestamento de 1,5 milhão de hectares, e que começa já, não é um plano para 2022, 2023, ele começa já. Evidentemente que são 4 anos para a sua execução, mas começando já imediatamente com recursos já deliberados no orçamento de São Paulo. É o maior programa, Pita e Daniela, de reflorestamento do país neste momento. Repito, 1,5 milhão de hectares de árvores nativas aqui em São Paulo. Outros estados também vêm fazendo um bom trabalho, eu tenho que fazer esse registro aqui, o que nos ajudou bastante, Pita, e aí concluindo a resposta, a termos uma visão um pouco melhor do Brasil do que apenas aquela dependente das ações que não aconteceram do governo federal. Mas, de qualquer modo, são ações individuais dos estados, não são ações coordenadas entre os estados, cada estado fazendo a sua parte. Continua não sendo o país, o Brasil, ou os seus estados de forma coordenada, tendo uma resposta a essa crítica internacional. Uma parte do que você disse confere plenamente, mas apenas para esclarecer a sua introdução agora. Há uma coordenação, nós formamos um consórcio chamado Brasil Verde, de 13 estados. Até nomeamos o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, que continua lá na COP, para ser o nosso coordenador. Então, do ponto de vista dos 13 estados, há uma coordenação, sim. Eu, inclusive, assumi a coordenação aqui do bioma Mata Atlântica. Cada região onde temos um bioma no país tem um governador gerenciando, cuidando, comandando. E, no gerenciamento geral, nós nomeamos o governador do estado do Espírito Santo, Zé Renato Casagrande. Então, do ponto de vista dos entes federados, sim, há uma coordenação. Do ponto de vista do governo federal, nenhuma coordenação. Governador, Renata Agostini, direto de Brasília, vem para cá. Renata?
Governador, boa tarde. Começamos falando de máscaras. O senhor está aí capitaneando esforços na luta contra o vírus, mas também está numa batalha dentro do seu partido, PSDB, para se firmar como nome à presidência. Não queria deixar de perguntar sobre esse tema. Tem gente dentro do seu partido falando que, olha, a essa altura, o governador João Dória, diante de toda a exposição que teve durante a pandemia, já devia estar pontuando melhor nas pesquisas. Queria ouvi-lo sobre esse ponto e ainda, o quanto a chegada de Sérgio Moro, a confirmação da chegada dele nessa disputa, complica a vida de um candidato do PSDB nas eleições. Bem, Renata, se você não fizesse uma pergunta nesse patamar político, eu mandaria tirar a sua temperatura já e fazer um exame médico em você. Portanto, absolutamente plausível, saindo do campo do verde para o campo da política aqui. Primeiro, em relação a Sérgio Moro. Sérgio Moro vai anunciar no próximo dia 10 a sua filiação ao Podemos. Eu, inclusive, estarei lá presente, fui convidado pelo ex-ministro Sérgio Moro e pela presidente do partido, Renata Abreu, do Podemos, e eu lá estarei presente, participando a convite deles desta filiação de Sérgio Moro. Isso não garante, porém, que Sérgio Moro é um pré-candidato à presidência da República. Aliás, ele não afirmou isto. Portanto, temos ainda uma longa trajetória pela frente. E eu estou muito convencido, Renata, de que é possível, ao término das prévias do PSDB, caminharmos para um bom entendimento com outros partidos que desejarão trafegar exatamente por essa linha de centro, chamado Centro Democrático, Liberal, Social, para, pelo diálogo, compormos uma candidatura forte e não divididos. Divididos nós não venceremos as eleições. Divididos vamos entregar a eleição para Bolsonaro ou para Lula. E há uma parcela considerável e majoritária da população brasileira, Renata, que não quer nem Lula, nem Bolsonaro. E eu não estou supondo, isso é fruto de pesquisa do Instituto Datafolha, outros institutos também sérios de pesquisa indicam que há uma maioria daqueles que pesquisados preferem ter uma opção que não seja nem Lula, nem Bolsonaro. Há um longo caminho, e você conhece bem política, Renata, e aos nossos telespectadores aqui e assinantes da CNN, o tempo da política é diferente do nosso tempo, ou seja, você falar em 11 meses até as eleições do ano que vem, em outubro do ano que vem, é uma eternidade. Uma semana na política já é uma eternidade, quanto mais 11 meses. Temos tempo para compor, para agregar, para somar, e eu tenho confiança, Renata, de que nós conseguiremos compor uma terceira via que poderá ser a melhor via para o Brasil. E não é a via nem de Lula, nem de Bolsonaro. Governador, então vou aproveitar que o senhor sabe que a gente chama aqui, eu dei um apelido a Renata Agostini, né? Minha dama de copas, exatamente por isso. Ela vai, direto ali. Obrigada, Rê. Fica aqui com a gente. Governador, vou aproveitar então que ela fez a gentileza de introduzir o tema política. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a disputa dentro do partido, né? Muita gente dizendo que a disputa está aquecida. Troca de acusações, pedidos de retiradas de apoiadores, prefeitos que apoiariam o senhor para que essas pessoas não possam votar, enfim. Minha pergunta é a seguinte, depois da prévia, vai ser possível colar os cacos do PSDB? O partido não corre risco de sair muito dividido se mergulhar numa disputa pesadíssima, como aparentemente está começando a acontecer? Renata, sairemos bem das prévias. Evidentemente que é um jogo de disputa e são 3 candidatos nesse momento que disputam a indicação do PSDB para a presidência da República. Mas é o único partido que faz prévias, ou seja, isso fortalece o partido, isso não desenobrece o partido, isso não enfraquece o PSDB, ao contrário, isso dá dignidade, força e representatividade ao PSDB. E aquele que for o vencedor sairá muito fortalecido no diálogo para, com os demais partidos, formar o que eu acabei de mencionar para a Renata, a terceira via que poderá ser e será a melhor via. Portanto, eu confio e acredito que nós sairemos juntos. Evidentemente, vamos esperar alguns dias depois das prévias, talvez 1 ou 2 semanas, serenar um pouquinho os ânimos, mas todos estamos na mesma rota, no mesmo caminho. Da minha parte, com certeza, eu tenho segurança também que por parte do Arthur Virgílio e do Eduardo Leite, seguirão no mesmo caminho. Nós estaremos juntos após a conclusão das prévias para fortalecido o PSDB nesta candidatura do Centro Democrático Liberal Social, sermos a melhor opção para o Brasil. Eu estou convencido disso, com muita serenidade, com muito equilíbrio, com bastante humildade, mas muita determinação.
O senhor já falou sobre Sérgio Moro, quero falar um pouco sobre PEC dos precatórios, né? Queria entender como é que o senhor está vendo essa primeira tentativa aqui para o mercado, né? Já não é uma saída ortodoxa, é uma saída ruim da calote, evitar pagamento de dívida já reconhecida, transitada e julgado pelo judiciário e fazer isso para viabilizar um programa assistencial. Acabaram com o Bolsa Família, querem fazer um novo programa assistencial para ter a marca do presidente Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil. É inegável que algo precisa ser feito, né? A população empobreceu a olhos vistos, a gente vê andando pelas ruas aqui do Brasil. O senhor acha que é um sacrifício que é preciso fazer nesse momento para não deixar os mais pobres desassistidos? Como é que o senhor vê essa batalha que está se desenrolando em Brasília hoje? Daniela, você perguntou e respondeu ao mesmo tempo, de forma correta no seu enunciado. Sim, temos que olhar, temos que trabalhar, temos que proteger os mais pobres, como São Paulo está fazendo. São Paulo tem um programa aqui de Bolsa do Povo, são R$ 535 para a população de pessoas vulneráveis. São Paulo fez o Vale Gás, desde abril deste ano, um botijão de gás para famílias vulneráveis a cada 2 meses. São Paulo lançou o Alimento Solidário, 4.300.000 cestas do Alimento Solidário para famílias vulneráveis. São Paulo lançou o programa SP Acolhe, para acolher os filhos daqueles pais que, infelizmente, perderam as suas vidas e deixaram seus filhos órfãos, onde nós garantimos R$ 300 por mês para os órfãos da pandemia. E vários outros programas que nós aqui realizamos. Mas, para isso, nós não rompemos o teto de gastos. Para isso, nós mantivemos o nosso teto de gastos e a responsabilidade fiscal. E sabe por quê, Daniela? Porque nós fizemos a reforma administrativa, fizemos a reforma fiscal e fizemos a mais profunda reforma da Previdência em São Paulo. O governo federal não fez uma reforma da Previdência incompleta, prometeu completar e não completou, e agora quer furar o teto de gastos sob a alegação de lançar um novo auxílio emergencial. Por que não fez a lição de casa? Por que não fez as reformas? Por que não fez a desestatização que havia prometido? Aqui em São Paulo, Daniela, nós eliminamos 5 estatais. 5 estatais desapareceram. Nós assumimos a responsabilidade do pagamento dos seus funcionários e simplesmente extinguimos 5 estatais. Agora, neste ano, um investimento em caixa de 22 bilhões de reais e fora custeio, e 28 bilhões de reais o ano que vem. Desses 22 bilhões de reais estão os recursos para a proteção social e para a educação, inclusive para as escolas de tempo integral, que estamos fazendo, nesse momento, uma revolução. 2.030 escolas de tempo integral contra 363 que tínhamos 2 anos e meio atrás, quando iniciamos a nossa gestão, mas sem furar o teto de gastos. Furar o teto de gastos, cometer essa irresponsabilidade fiscal em nome da proteção social é a prova da incompetência do governo federal, é a falta de compromisso com a estabilidade econômica e social do país, porque evidentemente que isso vai produzir inflação, isso vai produzir desconfiança do mercado. E quando você produz inflação e produz desconfiança do mercado, você desacelera a economia e quem paga essa conta, Daniela? São os mais pobres, são os mais vulneráveis. Para eu entender aqui, o senhor avalia então que o mecanismo não é esse. Se o senhor pudesse passar uma orientação, como pode, aliás, porque estamos ali, os deputados todos conectados aqui conosco, assistindo a CNN. A orientação do governo de São Paulo é por meio de PEC, de calote nos precatórios e furo no teto de gastos, não? É essa a mensagem do senhor? A resposta é não, evidentemente que não. O governo que cumpra o seu papel, que desestatize, que reduza as suas despesas, aí sim poderá programar o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, o nome que compreender, como nós aqui estamos fazendo responsavelmente em São Paulo. Daniela, aqui é um estado-nação. São Paulo tem 46 milhões de habitantes e 2 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. E nós aqui não estamos furando o teto de gasto, nós não estamos gastando mais do que aquilo que nós arrecadamos. Nós reduzimos o tamanho do Estado para permitir ter dinheiro em caixa para fazer o que estamos fazendo no plano social e no plano da educação também. Quero lembrar que qualquer programa liberal, social, envolve também educação, não é apenas a proteção social. E nós estamos aqui fazendo os dois, mas com dinheiro em caixa, com recursos em caixa, sem furar o teto, sem cometer nenhuma irresponsabilidade fiscal.